Vamos resolver essa questão, que era a primeira de uma das avaliações, e eu disponibilizei para vocês. E aqui nós temos uma função f de x dada por esses valores, a gente vai já comentar por essas leis, e pede para determinar caso exista e justificar caso não exista os limites abaixo. Então nós temos A, B e C. Na letra A, x tende a 1, depois x tende a 2 e x tende a 3. Antes de começarmos, é importante entender que função é essa. E essa função, ela assume valores diferentes de acordo com o x. Como assim? Ela é igual, como a gente vê aqui, igual a tudo isso aqui. Eu vou até dar um destaque. Pronto. Ela é igual a toda essa expressão marcada em amarelo. Se, então nós temos o se indicando uma condição. Se o x for menor do que 1. Se ou se, né? Depende de como você queira falar. Ou seja, quando o x for menor que 1, a gente vai utilizar essa regrinha para a nossa função. Agora, a gente vai usar que a função é essa regra, ou seja, diretamente 2, se o x estiver entre 1 e 3. Isso aqui quer dizer o x está entre 1 e 3. Podendo ser 1. Então, se eu der um zoom aqui, tem essa barrinha aqui, a barrinha menor ou igual, aqui menor ou igual. Então ele pode ser 1. Então se o x estiver entre 1 e 3, a função assume 2. Se o x for maior ou igual a 3, a função assume x. Então eu destaquei em cores a condição o que a função é de acordo com a condição. Vejamos o primeiro caso. A letra A. A gente vai aqui para a letra A. Eu deixei aqui a flutuante, a nossa função, para a gente se orientar. Na letra A, nós temos um limite onde o x tende a 1. Quando o x tende a 1, em que situação a função se encontra para saber qual a regra a gente vai utilizar? Ele é menor do que 1? Ele está entre 1 e 3, podendo ser 1? Ou ele é maior ou igual a 3? Vejamos. Para x tendendo a 1, isso significa que o x fica próximo de 1. E o que significa estar próximo de 1? Se a gente fizer uma reta para nos orientarmos, que ajuda bastante, x próximo de 1 significa que ele está aqui pertinho, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Só não tem esse gap que eu fiz, né? Deixa eu colocar aqui. Não, ele pode estar, vai aqui pertinho do 1, do lado direito e também ou do lado esquerdo. Então x perto do 1 significa que ele está perto do 1 ou do lado direito ou esquerdo, mas x não é 1. Então, x se aproximar de 1, tender a 1, significa que ele fica perto de 1, mas ele não é 1. Se o x fosse 1, a gente usaria essa segunda condição. Por quê? Porque aqui, ó, o x está entre 1 e 3, podendo ser 1. Então, qual a gente usa? Nós usamos essa quando x é menor, essa aqui quando x está entre 1 e 3, e essa aqui quando x é maior. Vejamos, para x próximo de 1, o que a gente vê é aqui. Ele pode estar do lado esquerdo ou do lado direito, porém perto do 1. O lado esquerdo, nós sabemos que lado esquerdo significa valores menores. Então, quando o x estiver nessa parte do lado esquerdo, ele é menor do que 1. Ou seja, se enquadra nessa parte aqui, menor que 1. Porém, o x também pode estar do outro lado. Ele pode ser maior do que 1. Do outro lado. E maior do que 1, nós temos duas situações aqui para maior do que 1. Está entre 1 e 3 é maior do que 1, porque fica assim. Está aqui o 1, está aqui o 3. Entre 1 e 3 é aqui nesse bolo aqui, ó, nesse meio, nesse intermédio. Entre 1 e 3. Então é maior do que 1. Só que ser maior do que 3 também é maior do que 1. Que é para o lado de cá. Maior que 3. Porém, a gente não vai usar essa. Por quê? Maior que de 3, apesar de ser maior que 1, é distante do 1. E nós queremos o quê? X
próximo do 1, já que ele tende a 1. Então, nós temos duas situações para x próximo de 1. Nós temos a situação lado esquerdo e ou lado direito. Por isso, para a gente efetuar esse cálculo, a gente vai ter que quebrar o limite em duas partes. Então, a gente vai ter que separar ele. Vamos ter que fazer o cálculo pela direita e o cálculo pela esquerda. Por que isso? Porque pela direita representa valores a esse lado aqui, à direita do 1, que são maiores que 1. Pela esquerda representa valores desse lado, que são menores que 1. E a função tem valores de acordo com que se eles são maiores ou menores do que 1. Então, já que a função muda de regrinha de acordo com o lado, a gente vai ter que separar em limites laterais. Pela direita, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, limite, x tende a 1 pela direita, e vamos colocar o valor da f de x. Pela direita, lembrando que são valores maiores do que 1, e aqui, entre 1 e 3, a função é maior do que 1. Então, a função é quanto? É 2. Se a gente quiser ver pelas cores aqui, laranjado, a função é 2. Então, nesse caso, o f de x ele vira 2. E a gente quer calcular o limite de 2. Qual é o limite de 2 quando x tende a 1? Ora, não importa para onde x tende, eu quero o limite de 2, o resultado é 2. Não importa para onde x vai, esse 2 não se altera. Não tem x aqui para alterar. Ou você pode pensar de outra maneira, que o 2 é uma constante, e por ser uma constante, limite da constante é a própria constante. Ok? Então, conseguimos fazer o primeiro, que é para x tendendo à direita. Já para a esquerda, x tendendo a 1 pela esquerda, isso representa valores à esquerda do 1, ou seja, valores menores do que 1. E quando x é menor do que 1, a função ela assume essa expressão. Então, a gente vai colocar aqui limite, x tende a 1 pela esquerda. E o que a gente vai colocar aqui no lugar da f de x? O valor que ela assume para x menor do que 1. Vou precisar apagar e vou escrever essa expressão aqui. Pronto. Coloquei a expressão, que é exatamente essa, no nosso limite para x tendendo a 1 pela esquerda. Então, a gente vai tentar efetuar esse cálculo aqui. Ora, como nós temos uma raiz, tem uma propriedade de limite que diz o quê? Que se nós tivermos uma raiz, a gente pode calcular o limite de dentro, desde que exista o limite. Então, a gente vai tentar calcular apenas o limite dentro e a raiz a gente vai só repetir. Não tem problema, essa raiz não precisa se preocupar com ela. Agora, aqui dentro, o que a gente tem aqui dentro da raiz? Dentro da raiz, nós temos um quociente. O que é um quociente? Quociente é uma fração. É constituído de uma parte em cima, que é essa aqui, e a parte embaixo. A gente costuma chamar de quociente. Ora, em um limite do quociente, a gente pode calcular o limite de cima sobre o limite de baixo, desde que tenha uma situação. Que situação? A situação que embaixo não dê zero. Não pode zerar o denominador, porque quociente é uma divisão, e não existe divisão por zero. Então, se não der zero aqui embaixo, maravilha, a gente vai e calcula o limite em cima, limite embaixo. E vamos tentar calcular aqui. Quando o x tende a 1, vamos ver aqui num rascunho como fica o limite. Quando o x tende a 1, ora, se o x está tendendo a 1, é porque o limite dele é 1. Ele está indo no rumo do 1, o limite dele é 1. E como fica aqui o nosso limite? Aqui, como o limite do x é 1, aqui vai ficar 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, já que toda a potência de 1 é 1. Menos, x tende a 1. Então, nessa parte aqui, o limite de novo dá 1, que é 1 ao quadrado, que é 1. E como aqui
Aqui é um produto, 4 vezes, né, vezes. Então, 4 vezes 1 é 4. Mais. Aqui, o limite. Eu estou fazendo em rascunho porque eu quero saber se dá zero ou não. Que se não der zero, já é direto. Aqui o limite. 5 vezes 1, 5. Lembrando que o x tende a 1. Menos 2. Aqui é só o 2. Vamos fazer essa conta. Essa conta você pode fazer de duas maneiras. Você pode pegar os números que você se adapta melhor, que é assim. Eu gosto de fazer 1 mais 5, que é 6. E eu gosto de pegar negativo com negativo. Porque negativo com negativo não faz jogo de sinal, porque não é multiplicação. Vai somar, já que é o mesmo sinal. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, eu gosto de fazer positivo com positivo, negativo com negativo. Mas você pode fazer mais direto ou na ordem, se você quiser. 1 menos 4 menos 3. Por que menos 3? Aqui são sinais diferentes. Subtrair. E peguei o sinal do maior. Menos 3. Aí vem aqui mais 5, menos 2. Okay? Aí vamos fazer aqui menos 3 mais 5, 2. A mesma história, subtrair, sinal do maior, e menos 2. 2 menos 2, 0. Você pode fazer de outras maneiras também, mas o fato, eu vou apagar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, se você não quiser ver novamente. Mas a gente sabe que o fato é que dá 0. Ou seja, como no nosso limite o denominador ele zerou, então a gente não consegue fazer esse limite direto. O que acontece quando zera o denominador? Zerou o denominador. Aí a gente vai ter que olhar para o limite em cima, levantar a bandeirinha e torcer para dar zero também. Por quê? Quando zero embaixo, a gente torce muito para dar zero em cima, porque aí vira o que a gente chama de indeterminação. E uma indeterminação, normalmente a gente procura fatorar ou decompor, como você quiser chamar. Tá? Decompor. Viu indeterminação? Você vai pensar em fatorar ou decompor. E a fatoração em limite, em determinação, sempre vai gerar cancelamento. A gente vai já ver isso aí. Tá? Sempre vai gerar um cancelamento. Acho que faltou, é o T que não saiu direito, né? Cancelamento. E cancelamento, depois que a gente faz cancelamento, normalmente, não é sempre, a gente já consegue o limite. Ok? A gente já consegue o limite. Então a gente torce muito para zerou embaixo, torça para zerar em cima. Para quê? Porque aí vai ter uma indeterminação que leva a uma fatoração que leva a um cancelamento e a gente resolve nosso limite. Mas aí a gente vai deixar para outra parte.